Olá, eu sou o António Tadeia e estou aqui para vos falar dos jogos mais importantes deste sábado na Liga das Nações. Um deles será indiscutivelmente o Portugal-França, um jogo em que quem perder está fora, quem ganhar está apurado. O empate sem golos favorece Portugal, que assim entraria na última jornada com 4 golos de vantagem e só ficaria fora se não ganhasse na Croácia ou se a França ganhasse por 5 à Suécia. A seleção portuguesa ganhou 7 dos últimos 10 jogos que fez. As exceções foram a derrota na Ucrânia, no apuramento para o Europeu de 2020, e os empates recentes com a França e a Espanha a 0. Sucede que a França também ganhou 7 dos últimos 10 jogos, e as exceções aqui foram naturalmente o empate com Portugal, um outro empate contra a Turquia e a derrota de quarta-feira no jogo particular em casa com a Finlândia. Em casa, Portugal tem sido implacável. Nos últimos 10 jogos ganhou 7, empatou 3. Os empates foram, então, o jogo particular com a Espanha e 2 partidas já em 2019, em março, contra a Ucrânia e a Sérvia. Nesses mesmos 10 jogos, Portugal só sofreu 3 golos e marcou 28. Fora, a França vem com 5 vitórias consecutivas desde a derrota na Turquia, em junho de 2019, em jogo de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020. Daí para cá, em deslocações, os franceses ganharam a Andorra por 4-0, a Islândia por 1-0, a Albânia por 2-0, a Suécia por 1-0 e a Croácia por 2-1. Só que Portugal já não ganha em casa à França, imagino, desde 1946. Daí para cá até ganhou 3 vezes em solo francês, uma delas após prolongamento, na final do Europeu de 2016, mas não ganhou nenhuma das 5 ocasiões em que recebeu a França em solo pátrio. Os últimos 5 jogos entre estas duas seleções foram como essa final do Euro 2016, cautelosos, e só produziram ao todo 5 golos nos 90 minutos. 2 desses jogos acabaram empatados a 0, incluindo a tal final, porque o gol surgiu no prolongamento. 2 ganhou-os a França por 1-0 e um outro ganhou a França por 2-1 na estreia de Fernando Santos à frente da equipa nacional. Isto é, em 4 desses 5 jogos ficou-se abaixo dos 2 golos e meio e em 4 desses 5 jogos só uma das equipas marcou. Mas atenção, estas não são equipas fracas a atacar. Nos seus últimos 10 desafios, Portugal marcou 28 golos. Ainda assim, só em 6 desses jogos se acabou acima dos 2 golos e meio e só em 2 ambas as equipas marcaram. A França, por sua vez, fez 20 golos nos seus últimos 10 jogos, mas só em 4 deles o jogo acabou acima dos 2 golos e meio e só em 5 ambas as equipas marcaram. Aliás, Portugal não sofre golos há 450 minutos de jogo. São 5 jogos inteiros desde o golo de Petkovic, já nos descontos do Portugal 4, Croácia 1. A França, por sua vez, marcou em 10 dos seus últimos 11 jogos. Qual foi a exceção? Pois bem, o 0-0 contra Portugal. Sucede que a França sofreu golos em 6 desses 11 jogos e Portugal marcou em 12 dos 13 últimos desafios de competição que fez. Ao mesmo tempo que o Portugal-França jogar-se-á um importante Alemanha-Ucrânia. A Alemanha precisa de ganhar para manter vivas as esperanças de poder qualificar-se para a Final Four na última jornada em que visita a Espanha. Já a Ucrânia nem deve precisar muito deste jogo, a não ser que a Suíça pontue com a Espanha, também no sábado, os ucranianos entrarão na última jornada à vontade. Não só a Ucrânia nunca ganhou a Alemanha, empatou 3 dos 7 jogos que as duas seleções fizeram, como os alemães não perdem desde os 4-2 em casa contra a Holanda em setembro de 2019. No entanto, os alemães empataram 5 dos 11 jogos que fizeram desde aí, todos eles com golos. A saber, 1-1 e 3-3 com a Suíça, 3-3 com a Turquia, 1-1 com a Espanha e 2-2 com a Argentina. A Ucrânia, por sua vez, tem feito do melhor e do pior. Perdeu 4 dos últimos 5 jogos que fez, mas pelo meio ganhou a Espanha. A vitória contra a super seleção espanhola, no entanto, foi conseguida em casa, onde a Ucrânia recentemente também tinha ganho, por exemplo, a Portugal e à Suíça. Fora, os ucranianos não ganham desde setembro de 2019, a altura em que foram vencer por 3-0 na Lituânia, e perderam mesmo os últimos 3 jogos, 2-0 na Polónia, 7-1 em França e 4-0 na Espanha. O segredo para a Alemanha é mesmo conseguir manter a baliza a zeros, porque marcou em todos os últimos 19 jogos que fez. A questão é que desde esses 3-0 que sofreu na Holanda, em outubro de 2018, os alemães também sofreram golos em 12 dos 19 jogos efetuados. Aliás, para se ver da falibilidade defensiva desta seleção alemã, basta reparar que os alemães sofreram 12 golos nos últimos 10 jogos realizados. 7 desses jogos ficaram acima de 2 golos e meio e em 7 também ambas as equipas marcaram. Os registros ucranianos são mais modestos, mas ainda assim a Ucrânia teve 6 dos últimos 10 jogos acima de 2,5 e em 5 deles ambas as equipas marcaram. E pronto, esta foi a minha antecipação dos jogos mais importantes de sábado. Brevemente voltarei com mais estatísticas.